Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Sempre trazendo um assunto importante, né, para todos nós, seja na nossa vida pessoal, profissional, na sociedade de um modo geral. Estou aqui recebendo, para início do nosso programa, o engenheiro e economista, colega economista também, Osmar Netter. Osmar, obrigado pela tua presença. Obrigado. É a segunda vez, né, que está no programa. É a segunda né? vez que eu estou aqui com muita honra. Que beleza. Agora num estúdio diferente, né? Antes era aqui do lado, agora estamos num estúdio novo e tal, né? Mas, Osmar, o teu assunto aqui sempre é um assunto importante, que é uma questão diz respeito à manutenção e seguros de prédios, né? Seguros prediais. Dá um panorama, assim, em 2 minutos do que é isso. Todos nós vivemos dentro de apartamentos ou de casas, então é obrigação nossa de fazer uma conservação deles para nós ter uma melhor qualidade de vida. E caso acontecer um ato, um sinistro, nós precisamos ter a garantia de que o nosso patrimônio vai se manter qualificado. Por isso é importante as manutenções e o seguro nas edificações. E nós vamos passar com isso toda a vida, né? Eu tenho aqui uma frase importante: manutenção é a ponte entre o que construímos e o futuro. Na condição de engenheiro, a gente sabe que o nosso trabalho ele não termina na hora de nós entregarmos o habite, mas sim vai continuar com a manutenção ad eternum. E as manutenções, como é que se dão as manutenções? Que tipos de prédios, de empreendimentos é que se preocupam mais com isso? Quais não? Bom, as manutenções, tem 3 tipos de manutenções básicas, que é a preventiva, a corretiva e a preditiva. Então, a preventiva é aquela que tu visualmente percebe através dos efeitos. A corretiva é quando já aconteceu um colapso. E a preditiva é através de instrumentação. Então, por exemplo, eu tenho um medidor elétrico e ele superaquece. Então, eu tenho que saber se aquela temperatura que está acontecendo nos medidores está correta. Então, a mais comum é a corretiva. Nós ainda temos uma tradição de refazer o colapso. É uma pena, porque isso faz com que nós perdemos tempo e perdemos o uso do imóvel por bastante tempo e pagamos mais por isso. E a terceira? Tu fizeste duas, não? A terceira é a preditiva. Uhum. A preditiva é assim, é aquela que é através de instrumentos que pode se medir. Eu falei através do superaquecimento. Os colapsos ainda não aconteceram, mas são os sinais que acontecem. Sinais muitas vezes claros e evidentes, né? Isso, os sinais é que a preventiva é pelo olhar, pela visualização, pela vistoria, enquanto a preditiva já tem outros aspectos. Se olhar, por exemplo, o motor do carro, um grilo está falando, se eu estou preocupado com o apartamento, mas as pastilhas cerâmicas caíram, é importante porque vai acontecer, ele vai chegar no meu apartamento. Então, essa é uma questão preditiva. Perfeito. Olha aqui, ó. Qual é a importância do PPCI e do LTIP na manutenção? É o seguinte, o PPCI é a questão do Corpo de Bombeiros. E isso, sim, faz com que nós tenhamos menos problemas em caso de incêndio. Então, nós preparamos o prédio, é a primeira manutenção grande, e graças a Deus, isso já está maduro, já estamos entendendo. O LTIP, Laudo Técnico de Inspeção Predial, ele é um instrumento que vai para a prefeitura, onde são analisados sistemas propriamente ditos. Por exemplo, tem uns países como os Estados Unidos, por exemplo, os americanos, que eu tenho histórias, eles verificam se essas prevenções maiores não têm. Os funcionários daquele país, quando alugam, já vêm, se tem esses elementos, são fundamentais para que se faça uma locação. E me diz uma coisa, aqui tem uma pergunta aqui que um telespectador mandou. É necessário laudo técnico de engenharia para a realização da reforma? Sim, ela é necessária e é NBR 16280. Por quê? Porque o lado invasivo, a mudança de um apartamento, ele pode criar transtornos para o condomínio e a responsabilidade do que for fazer e a responsabilidade de que aquilo vai funcionar. Porque o laudo técnico de engenharia, ele tem também responsabilidade, não é o trabalho, por exemplo, de um feitor, que simplesmente a responsabilidade termina na entrega. O laudo de engenharia vai muito além disso e é o melhor a fazer. Perfeito. Olha aqui, qual é a norma técnica que rege as condições de reformas em apartamentos e também em conjuntos comerciais?
É a NBR 16280 e ela surgiu mais ou menos há 12 anos atrás. E eu escrevi até uma matéria para a Gadi sobre isso aí. E ela foi um marco civilizatório para as intervenções dentro dos apartamentos e dos conjuntos. E isso facilitou o síndico. O síndico é obrigado a seguir essa norma. Eu também sou síndico. Ah, é? Eu sou síndico. E, olha, no início é um pouco problemático, mas depois que eles entendem que tem que apresentar um projeto, tem que apresentar um responsável, tem que dizer o seguinte, o que vai fazer, como vai fazer e o que vai entregar. E a paz Aí resolve o problema. resolve o problema. Outra coisa que agora vamos falar um pouquinho de seguros, né? Qual é a importância de fazer um seguro aqueles que tu considera correto? O seguro é uma das ciências mais difundidas e pouco compreendidas e necessárias também. O seguro correto, ele deve ser feito pela engenharia de riscos. Começa por ali. Mas o seguro, por excelência, ele é vendido pelo corretor, mas o corretor não faz análise do risco. Por isso que é correto a gente fazer as coberturas adequadas, necessárias e no tamanho certo, quantitativamente correto. E quais aqueles seguros que tu acha assim, que são indispensáveis e minimamente necessários numa residência? O seguro mínimo que pode ser feito é o seguro de incêndio, raio e explosão. Eu digo o seguinte, é importante entender o que é incêndio. Incêndio tem que ter chama. E por que tem que ter chama? Porque teve instituições que sofreram sinistros até por superaquecimento de transformadores elétricos dentro do prédio e houve uma temperatura altíssima, mas não foi indenizado porque não teve chama. E o calor não basta. A outra parte, o raio tem que ser da questão atmosférica, das diferenças elétricas atmosféricas. E a explosão, no caso, precisa ser de GLP. Por exemplo, tivemos um caso em São Paulo, há poucos dias, que a pessoa guardava fogos de artifício dentro de um ambiente residencial. Esse com certeza não seria coberto por um seguro, porque não é da atividade normal, nem da residência, nem do escritório. E me diz uma coisa, Osmar, quais as principais preocupações no contrato de um seguro? As preocupações de um contrato de seguro, muito boa essa pergunta, porque ela começa a fazer a diferença. Porque nós precisamos saber quando fazemos um contrato de seguro, se nós vamos receber alguma coisa quando de fato acontecer um sinistro. Porque o contrato de seguro tem toda uma ciência. E o seguro surgiu no Brasil com o Dom João VI, que formou a seguradora Veracruz e o Banco do Brasil. Isso lá nos idos de 1800 e pouco. Então, porque nós muitas vezes não sabemos porque o seguro tem tantos preços e tantas formas. Por quê? Porque ele guarda o seguinte, tem uma questão de saber, primeiro que ele está vinculado ao custo. Então, nós vamos ter que fazer um seguro em cima de quanto seria reproduzir aquele prédio novo. Depois, quanto ele depreciou. E ali, vamos dizer o seguinte, a incidência das franquias, sim ou não. Se tem ou não tem cláusula de rateio. Então, são várias, e a própria depreciação. Então, num seguro residencial, ele é importante que tu sempre observe, contrate a cláusula do valor de novo. Isso é fundamental. O que é um valor conteúdo e por que ele passou a ser importante? O conteúdo passou a ser importante porque com a situação da melhoria econômica em determinado momento da vida nacional, os apartamentos começam a ter móveis sob medidas, equipamentos, e muitas vezes isso aí equivale a um valor muito grande. Eu tive casos concretos em que o valor da indenização do conteúdo foi superior à indenização do dano dentro do próprio imóvel. Uhum. Então, hoje eu diria o seguinte, tão importante quanto a cobertura de incêndio, raio e explosão, porque o incêndio, raio e explosão, por exemplo, para condomínios e empresas, é o seguro previsto no artigo 1342, 1346 do Código Civil, onde o síndico precisa garantir a integridade do imóvel, no mínimo parcial ou total,
com esse tipo de seguro, para esse tipo de cobertura. Então, tem previsão legal, sob pena de não fazendo, que haja, vamos dizer o seguinte, uma grande responsabilização do síndico. Mas o conteúdo qualquer, por exemplo, sob medida, o custo é alto de retirar, o custo é alto de fazer o imóvel, então o móvel. Então, é fundamental que o conteúdo seja feito. O conteúdo pode ser feito dentro, no caso de um condomínio, dentro do contrato de seguros no seguro condominial, bem como dentro da unidade privativa, Independentemente. Pode fazer independentemente. Osmar, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho Obrigado. certeza que muitas pessoas tiveram um esclarecimento daquilo que era dúvida para elas. Eu, por exemplo, comecei agora a entender muito de manutenção e seguros. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo, além de uma amiga, uma grande profissional na área do marketing. Eli Soares, que bom tê-la aqui novamente, minha amiga. Oi, Silvio. Eli Soares, que é diretora da OIAP, diretora da comunicação, que é uma empresa de comunicação e marketing, né? Exatamente. Uma das mais destacadas no Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigada, muito Aliás, feliz. grande sucesso aquele encontro lá de médicos, né? Na Health Meeting, né? Health Meeting. Fantástico. Fez uma parcela grande nisso aí. Mas vamos falar um pouquinho, Eli, sobre o marketing na área da saúde. Eu tenho uma certa experiência, nós estávamos conversando antes, né, sobre essa questão de que a área da saúde é uma área muito, muito complicada de tratar, né? É uma área muito sensível, né? Há muitas coisas meio secretas que não podem ser ditas e tal. Mas o importante é que precisa haver uma necessidade de divulgar, de ter um marketing atrás dessa área de saúde, ou na frente, seja lá. E como é que tu dá um espelho, assim, alguma coisa da área do marketing na saúde? Como é que tu está tratando isso? Então, Silvio, a nossa empresa ela se posicionou de um tempo para cá para atender essa demanda da área médica, que é uma demanda de marketing bem específico, né? Se a gente for pegar um pouco de contexto, que eu acho importante a gente trazer um contexto, é que até bem pouco tempo atrás a área médica era praticamente proibida de comunicar na forma de vender, né, o seu serviço. E o marketing ele sempre foi visto como uma forma de potencializar a venda. Então, como que o marketing, que é voltado para a venda, consegue trabalhar junto com a ética profissional, né? Então, a área de medicina, a área de advocacia, sempre teve algumas restrições, ainda temos algumas restrições, né? Mas a gente entende que no momento que o marketing ele é tratado como uma ferramenta para educar, para trazer esclarecimento, trazer conteúdo de utilidade pública, não tem como o profissional médico ou as instituições médicas não se posicionarem nesse sentido, né, perante a sociedade. Então, a gente entende hoje que o marketing médico ele tem um papel muito importante dentro da sociedade, que é justamente desmistificar tabus, mitos, né, trazer a informação mais clara para as pessoas, né, para que elas entendam, né, o que acontece de uma forma mais voltada para a educação. O que a gente também pontua muito, assim, na formação médica também não é tratado, né, como o médico vai se comunicar, como desenvolver uma marca própria, como fazer um marketing estratégico dentro do seu consultório, dentro, né, do seu trabalho, como que esse médico ele vai se posicionar dentro desse ecossistema que ele atua, né? Como que ele vai comunicar com os pacientes? Como que ele vai comunicar até com os seus próprios colaboradores? Porque o marketing, a gente também tem o endomarketing, né? A comunicação, ela é o motor da sociedade. Então, quando a gente fala em marketing, a gente está falando principalmente de comunicação. Então, como que vai ser aquela jornada do paciente dentro daquela clínica, desde que ela entrou em contato, toda essa parte a gente chama de pontos de contato com a marca, né? Seja ela marca pessoal, seja ela uma marca de uma instituição. Então, o nosso trabalho hoje, ele é muito direcionado para essa área, porque a gente entende que tem uma demanda muito grande, porque é um marketing diferente. Em que sentido?
não é o marketing, a gente não é um marketing que a gente foca em venda diretamente. Não podemos dizer, É uma coisa institucional, né? consulta, vem aqui comigo que a minha É. consulta é tanto, né? O marketing tradicional, ele pode englobar essa parte de voltar para o preço, dependendo do segmento, e voltar para o produto, dependendo do segmento ou do serviço. Agora, o marketing médico, ele volta mais para a autoridade do médico, para a reputação, a confiança. Então, é um trabalho muito específico, que tem que ser muito bem pensado, e é um trabalho de mais de posicionamento do que a venda em si diretamente. Eu acho, viu, pela experiência que nós temos, tu tem muita experiência também nessa área, eu trabalhei na Associação Médica do Rio Grande do Sul, lá no começo da década de 70, 50 anos. E era muito complicado trabalhar naquela oportunidade, porque exatamente eu fui trabalhar lá para fazer essa meia cancha, né? Esse contato da área médica com a comunicação. Claro que de lá para cá evoluiu muitas coisas. Hoje, e aí a questão que eu te pergunto é essa aí, as instituições médicas, a Associação Médica, Conselho de Medicina, então, várias instituições existem por aí, já existe dentro delas assim, uma certa forma de relaxamento dessas coisas, de permissão, né? E certamente até por o trabalho que tu realiza, de identificação da necessidade desse marketing. Exatamente, né? O que a gente pensa assim? O marketing diz o quê? Que quem não é visto não é lembrado. Então, hoje, agora eu vou falar, o advento da tecnologia, que é algo importante de citar aqui, o marketing digital hoje ele potencializou, né, pequenas ações que ficavam dentro de um ecossistema pequeno, né? Tipo, o médico ele trabalhava muito com indicação, tinha o médico da família, então era uma outra estrutura, né? Inclusive na época que tu citou agora. Então era uma realidade diferente, né? Então hoje os conselhos eles são obrigados a se adaptar à nova realidade, né? Então existe hoje uma abertura. O último manual que saiu do Conselho Federal de Medicina é de 2023, então ele está mais atualizado, ele já permite algumas situações que antes ele restringia. Então, hoje a gente entende que ou o médico se posiciona ou ele não está sendo, digamos assim, competitivo dentro do seu mercado. Porque isso é uma coisa muito engraçada, assim, porque o médico, a única coisa que ele quer é sentar no seu consultório e atender o seu paciente, né? É isso que ele quer. Ele não quer se preocupar se fazer vídeo, fazer um Reels, fazer um Story, fazer... Então, qual é o nosso trabalho? Ele faz... E preencher essa necessidade. O que a gente faz? A gente organiza para que o médico tenha o menor trabalho possível com o nosso serviço. Porque não adianta nada eu chegar para o médico e dizer, doutor, eu não entendo nada de cirurgia de catarata, por exemplo, e eu preciso que o senhor crie os conteúdos, porque, né, eu não sou especialista. Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz uma imersão, a gente entende a realidade, a gente entende o nosso cliente, que é o médico, e aí depois a gente entende o cliente do médico, né? Então, como é que a gente faz essa comunicação com o nosso cliente de uma forma que para ele seja rápida, que seja prática e que ele consiga pegar, por exemplo, um tempo na semana para a gente organizar as demandas do marketing. Então, a gente faz toda essa gestão para ele conseguir depois somente pontuar aquilo que é necessário. Então, a gente tira, né, essa situação dele ter que criar conteúdos, dele ter que fazer, porque eles não têm tempo, né? Na verdade, e não é o trabalho deles, é o nosso. Então, é um trabalho bem diferente e é um trabalho que traz muito resultado. E qual é o futuro aí do marketing na área médica? Tu faz muitos eventos, né, dessa área de medicina. E eu acho assim que esta área está fazendo bastante eventos, e é importante, né, que eles façam eventos, que é uma forma de divulgar institucionalmente o trabalho dos médicos. Exatamente. A tendência é cada vez mais o médico se tornar o protagonista dentro do seu negócio. A gente pega, como exemplo, grandes empresas hoje que têm os seus fundadores como, entre aspas, garotos propagandas. E isso não é uma coisa de ostentar ou de querer, entre aspas, aparecer. É porque existe uma necessidade cada vez maior do público se identificar com quem faz, com quem criou, com quem é.
Então, eu sempre tenho, eu desenvolvo os meus clientes para, cara, dentro do que eles conseguem. Tipo, tem clientes meus que eu digo para eles, ó, tu não precisa fazer vídeo todos os dias, mas em algum momento eu preciso que tu esclareça como que é o teu trabalho. Então, ele vai falar comigo como se ele estivesse falando com o paciente. Uhum. Então, ele acaba... E assim, quando a gente faz uma comunicação dessa, é muito paciente comentando, dizendo, o doutor é muito bom, é muito atencioso, então a gente tem um engajamento e existe essa necessidade. Como tu me perguntasse, de futuro, o que a gente enxerga é cada vez mais as marcas se identificando com a pessoa e não com a instituição em si. A Que beleza. humanização, Que né? maravilha, né? E é importante assim, porque na verdade todas as coisas elas são feitas por pessoas, né? O ser humano está ali, está a natureza dele, está a forma de criar e tal. E é importante, eu fico muito feliz de ver que a medicina, eu estive lá no evento lá da PUC, grandioso, maravilhoso, sabe? Que assim a gente fica muito feliz em ver que nós temos eventos que hoje eles até são melhores, né? Do que... E há depoimento do pessoal que vem de São Paulo, de Rio, que realmente os nossos eventos são grandiosos, maravilhosos, né? E muito se deve ao EIAP, né? Que também está tratando sobre isso. Sim, a gente teve a honra, né, desse ano trabalhar na área de gestão de marketing da Health Meeting, e ali é um ecossistema muito rico Sim, na área da saúde. Então, a gente lidou com fornecedores de diversos segmentos, profissionais de diversos segmentos. A área do conhecimento é muito forte na Health Meeting também, a área de startups, inovação. Então, ali a gente teve uma oportunidade maravilhosa de dialogar com esta comunidade e entender quais são as demandas, né? E a gente entende que está muito carente de um marketing mais direcionado para as necessidades do segmento. Aí tem o futuro. Exatamente. Grande abraço, garota. Obrigado. Eu que Até agradeço. a próxima. Muito obrigada, Valeu. Silvio. Bom, nós estamos recebendo nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento o doutor Gustavo Bernardi. Bernardi, muito obrigado pela tua presença. É isso. Uma vez mais, né, Bernardi? E um assunto importante, sobretudo nesta época do ano, é a questão do planejamento sucessório. Nós estávamos conversando aqui antes um pouquinho, e tu disseste que esta época do ano, esse final de ano, realmente, essas coisas se precipitam muito. Há uma razão para isso? Pois olha, Silvio, tu sabe que eu acredito, né, como quem trabalha nisso há 30 anos, que as pessoas no final do ano começam a repensar a vida. Então, o que eu percebo no escritório é que o volume de atendimentos das pessoas pensando em planejamento sucessório passa a ser muito maior, mais expressivamente maior no final do ano, né? E as pessoas me perguntam o que é planejamento sucessório. Eu sou um grande fã do planejamento sucessório. Eu acho que as pessoas têm uma responsabilidade com a sua família, com seus herdeiros, com seus bens, com as suas empresas. As pessoas têm que pensar em causar, em possibilitar uma solução de continuidade de tudo aquilo que construíram em vida, né? Então, eu sou um grande fã do planejamento sucessório. E ao contrário do que as pessoas pensam, Silvio, planejamento sucessório não é para grandes fortunas. Talvez as grandes fortunas sejam as que menos precisam de planejamento sucessório. Porque as grandes brigas, os grandes inventários intermináveis são de pequena monta. São de pessoas que herdam bens e não têm condições de pagar a tributação desta herança, não têm condição de contratar um advogado, não tem condição de tocar adiante a sucessão. Não tem como iniciar e continuar o processo, né? Nem iniciar, exatamente, né? Então, planejamento sucessório, Silvio, não é mais nada do que eu prever, organizar e dar uma definição a quem vai herdar, quem vai receber os meus bens quando eu passar dessa vida para outra vida, né? Existem diversas formas de fazer planejamento sucessório. Existe o testamento, que é uma forma mais comum, que todo mundo sabe, que é apenas uma disposição de vontade, em que você deixa numa escritura tudo aquilo que você quer que seja destinado aos seus sucessores, tanto na ordem de individualização dos bens, de individualização de quinhão, quem fica com o quê, e inclusive de diferenciação deste quinhão, né? As pessoas desconhecem, mas desde 2002, Silvio, o Código Civil Brasileiro permite que eu distribua de forma diferente o meu patrimônio, né? As pessoas desconhecem isso.
Caso muito comum, clássico, né? Eu tenho 2 filhos, um é um grande advogado, muito bem sucedido, ganha muito bem, e o outro é um artista, um viajante, né? Um artista de rua que quer viver aquela vida mais simples, né? Por óbvio, eu tenho que pensar em legar, em deixar de forma talvez um pouco diferenciado isso, porque aquele que tem menos renda vai precisar de mais dinheiro, né? Outras questões que o testamento pode definir é que eu possa deixar parte do meu patrimônio para quem sequer é meu parente, para quem sequer é meu herdeiro. Eu posso gostar muito do Silvio e querer deixar um legado para o Silvio, querer deixar uma herança para o Silvio, né? E o testamento permite isso. Mas o testamento é só uma disposição de vontade. Você vai ter que fazer inventário, você vai ter que fazer o pagamento dos tributos dessa sucessão. Há outras formas que tornam isso muito mais facilitado. Por exemplo, Silvio, tu sabia que se tu tem previdência privada e seguro para os teus filhos, para os teus herdeiros, eles não precisam fazer testamento com relação a esses bens. Eles recebem diretamente 30 dias depois do teu falecimento, né? Ou devem receber, né? Então é uma forma muito boa, muito fácil e muito rápida de deixar valores para os teus herdeiros quando eles, por exemplo, forem menores de idade, não tenham renda ainda, né? Ou deixar para pais, mães, avós que são dependentes economicamente de ti, né? Então, previdência privada e seguros podem ser uma forma inteligente de planejar o futuro, ok? Nós temos também o Instituto da Doação em Vida, que significa o quê? Significa que eu já quero, desde logo, transferir os meus bens para os meus herdeiros, né? E vou transferi-los em vida, mas posso resguardar para mim o direito de decidir sobre eles. É o que a gente chama de usufruto, né? Eu dou para o meu herdeiro, mas eu continuo recebendo os aluguéis desse bem em vida. Eu dou para o meu herdeiro... O fruto só vai passar para ele depois que tu morrer. Depois que tu morrer. E detalhe, na doação em vida eu posso estabelecer diversos limitadores. Por exemplo, o meu herdeiro morre antes de mim, esse bem volta para mim. O meu herdeiro casa, mas este bem não comunga. É o tipo reverso, né? Trouxe o reverso. Isso mesmo, é reversível, né? Ou seja, você pode estabelecer condições, né? E claro, nós temos estruturas mais complexas, as empresas familiares, as chamadas holdings, em que eu reúno todos os meus bens, né? E transfiro esses bens para uma empresa. Essa empresa passa a definir a administração desses bens e eu deixo cláusulas que, quando eu morrer, as minhas ações automaticamente passam para os meus herdeiros. Detalhe, Silvio, isso acontece sem o pagamento de nenhum tributo e sem a necessidade de inventário, porque ela é uma disposição dentro do livro de ações. O que eu quero dizer com isso, né, é que planejamento sucessório é organizar a sua sucessão, organizar a transferência do patrimônio. Mas é mais do que isso, é estabelecer a sua vontade sobre a vontade do herdeiro. É também uma questão de justiça social. Você pode distribuir de forma desigual o seu patrimônio, né? E mais do que isso, e acima de tudo, é uma questão de harmonia familiar. Quando entra dinheiro na mesa da sucessão, como a gente diz, os brios, as brigas, os interesses divergentes, né? os conflitos, as histórias de infância, o meu pai te tratava melhor do que a mim, né? Meu pai te dava mais carinho do que a mim. Isso tudo entra no jogo, que seria apenas matemático, e inviabiliza muita coisa, né, na entra a história da família toda, né? Entra a história da família. Todos os percalços, né? As diferenças. Então, aqui é uma coisa normal das famílias, né? Isso aí é uma coisa... Mais alguma coisa aí a respeito ao planejamento? Não, eu queria apenas dizer que eu sou muito fã do planejamento, né? Porque eu acho que ele não só economiza, mas como ele organiza e ele dá... E harmoniza. Ele harmoniza e dá força de vontade à pessoa que falece, mas, acima de tudo, ele tem que ser bem feito, né? E ser bem feito é ter a melhor orientação possível. A gente vê muitos casos em que você tem que retrabalhar aquilo que foi feito antes, né? É como uma cirurgia corretiva. A gente tem que ir lá e refazer o trabalho. Então, seja bem orientado, mas pense muito bem em organizar o planejamento da sua família. Bernardo, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Silvio.
Muito bem, estou recebendo aqui a visita do Wesley Lacerda. O Wesley Lacerda, lá de Recanto, maestro, sempre vem nos visitar aqui e trazer a sua contribuição, o seu conteúdo, né, importante para o programa. Wesley, obrigado pela tua presença, uma vez Obrigado, mais, né? Silvio. Mais uma vez. Tem que me cuidar, porque tu tira coisas do arco da velha quando a gente começa a conversar aqui. Pois ó. é, tu estivesse em Nova York, visitaste Nova York várias vezes, e Nova York está com um novo prefeito agora, que é o Zoran Mandani. Mamdani, Mandani. indiano. É um cara da esquerda, reconhecidamente, e eu fico pensando, né, o Wesley, Nova York, uma cidade riquíssima, uma cidade mundial, um símbolo mundial da convivência das pessoas, de progresso, de desenvolvimento e tal, e essa guinada para a esquerda, dá para explicar isso? Qual será o futuro de Nova York? Silvio, assim, esse é um argumento que a gente conhece um pouco à distância, né? Mas uma sensibilidade nos permite traçar uma linha de raciocínio. Isso é uma reação ao Trump. É uma reação ao governo republicano de Donald Trump, né? E eles foram muito inteligentes colocando esse indiano esquerdista ou centro-esquerda no poder, porque eles botaram um núcleo de inteligência de esquerda no centro do dinheiro. Nova York. É como um ataque direto ao capital, Ao caixa forte. ao caixa forte. Porque as bolsas, Dow Jones, Nasdaq, tudo é Nova York. Ok, os negócios não estão em Nova York, mas o giro do dinheiro está em Nova York. Então, O giro e o controle do dinheiro. essa é a discussão. Essa é a discussão. O que significa que o cérebro de tomada de gestão do dinheiro capitalista hoje é definido, desenhado por um viés de esquerda. Isso é uma estratégia de refinanciamento, na minha visão, da esquerda, dos democratas, para bater Trump na próxima eleição. Então, essas coisas, elas estão conectadas, na minha concepção, internamente. É uma reação ao nacionalismo que o Trump fez. Vamos olhar o que está acontecendo. Há quantos anos não acontecia de não ter um acordo entre republicanos e democratas sobre o orçamento dos Estados Unidos? Nós estamos com o shutdown americano há semanas, que não consegue administrar o pagamento dos servidores, serviços básicos, porque eles não conseguiram entrar num acordo. Por mais briga que tenha tido, sempre se chegou a um acordo para gastar o dinheiro. Para gastar o Circular, dinheiro. né? O dinheiro circular. Para o dinheiro circular. É. Cara, vamos somar essas coisas todas. Eu tenho um Trump crescendo, ganhando um protagonismo mundial com Israel, Hamas, brigando numa lógica muito dura contra Putin e discussão Putin-Ucrânia, Rússia-Ucrânia. Temos ele num movimento antiglobalista, por exemplo, nossa COP30. Esse cara chegou lá na ONU e falou: vamos parar com essa pauta de sustentabilidade, essa pauta verde, porque nós não temos condição de manter a nossa economia assim. A Alemanha está indo no caminho errado, a Itália está indo no caminho errado, vocês estão indo no caminho errado, os Estados Unidos estão fora dessa discussão. O que ele aconteceu, cara? Ele montou um mundo contra ele, o Trump. Montou um mundo inteiro contra ele. Todo mundo que quer essa energia verde, mas tem uma passagem que é a mais dura de todas, infelizmente, na minha concepção. Tá? Com a discussão Israel-Hamas, ele ganhou o direito de vender e botar todas as armas lá junto com Israel. Não vamos nos iludir. Os americanos venderam arma para o Hamas também. Tá? Mas o que está acontecendo? Reacendeu o discurso armamentista contra uma Rússia nuclear. Então a Rússia agora demonstrou que fez o seu míssil, não, como é que é? O seu foguete nuclear, com capacidade e autonomia de 14 horas de voo. Ou seja, chega em Nova York. Chega nos Estados Unidos, nuclear. Né? Então, ou seja, estão demonstrando o quê?
não vem me incomodar, Olha o poderio, olha o porque poderio. contra a Rússia, nós estamos falando de guerra nuclear. O que imediatamente o Trump fez? Não, nós vamos demonstrar a nossa nova tecnologia nuclear. Retoma toda a tecnologia nuclear. Só que a tecnologia armamentista americana é basicamente conectada com os democratas. Então nós estamos vendo um grande movimento de derrubada do presidente Trump na próxima eleição, que vai do grupo armamentista, que agora o Trump vai ter que botar dinheiro lá, porque tem de novo uma pseudo-guerra fria a caminho. Tu tens o mundo verde contra ele, tu tens a perda do apoio de grandes caras, Elon Musk, tu tens a central do dinheiro conectada com o mundo democrata, o mundo centro-esquerda. É uma briga gigante para enfraquecer Donald Trump e ter condição de reabrir de novo a discussão pró-democrata. Mas o Trump não poderá ser candidato na próxima eleição, né? Não sei. É, Como ele veio do Biden? Não, mas ele não pode. Eu vi que ele não pode concorrer. Ele não pode concorrer. Será? É, eu tô com a visão de que ele pode. Mas ele já fez o segundo dele, que é o Cheney, né? Que é o vice. O vice, então, o vice é que vai ser o cara Mas que... por que ele não pode? Eu tenho uma informação. Essa informação já é de alguns Porque é meses permitida a reeleição. eu sei que ele não poderá ser candidato à reeleição. Não sei por quê. Talvez por idade? Não sei. Mas eu sei que esse atual vice-presidente, que é um cara que vai... Esse cara é muito bom. Diz que é muito melhor que ele. É muito melhor E que que é ele. muito mais firme que Muito ele. mais. O Não é Trump fácil, é negociador, É. é o cara da mídia. O Trump O Cheney, cara, é muito mais. esse aí é pelos dados, ele vai pela... Exatamente. Né? O Trump é muito de mídia, midiático, ele é o cara da mídia mesmo. Ele é o cara da mídia, ele é o cara, cara que de se criou, marketing, o cara o cara dos da negócios. E o Brasil nisso tudo é uma grande discussão, né? O Brasil, as nossas negociações, elas estão numa conta, vou usar uma palavra dura, mas é simplória. O Brasil está indo negociar sem ter o que oferecer. Ou vai oferecer o que nós temos de mais raro, de mais caro, que são os nossos terrenos. O direito de exploração das nossas terras. Então, na COP30 eu faço um discurso, presidente Lula, de defesa do interesse da Amazônia brasileira, mas, olha aí. Trump não poderá tentar a reeleição em 2028. Aí tem umas regras lá que impedem ele. Cara, vou me informar melhor. Obrigado, me informei agora. Mas o que eu estava dizendo, o nosso governo Lula, discurso verde, o mundo vai acabar, quanto tem uma camada enorme da ciência que diz assim, o homem não consegue alterar o clima global. Tá? Então, a gente está, de novo, a esquizofrenia do governo federal, a esquizofrenia do governo Lula, que quer essa lógica de agendas igualitárias, agendas que ele chama de inclusivas, identitárias era a palavra. Né? Mas tem como única arma para negociar entregar o minério, entregar o nióbio, entregar a exploração da Amazônia, entregar a biodiversidade. Então, se um governo brasileiro, que eu não acredito, conseguir baixar as tarifas, nós temos que ter uma clareza estupenda do como. Porque quem está dominando e comandando esse mundo hoje, não vamos adiante. No outro programa a gente já comentou sobre isso. Estamos junto ao crime organizado. A vigilância das fronteiras, a defesa das fronteiras, ouro e diamante saindo às pencas do Brasil pela Venezuela, pela Bolívia, pela Colômbia. Riqueza enorme do Brasil saindo. E a gente brigando para derrubar os coqueiros. Então, essa esquizofrenia que a gente está vendo no Brasil, né, ela tem que ser lida junto. Então tem um movimento enorme. A direita cresceu muito no mundo. Polônia, Itália, Alemanha. Brasil. Não, a direita cresceu, né? Cresceu no Brasil, Não, Brasil também. Argentina, Nós El despertamos Salvador. a direita aqui. Cresceu. Portugal. Cresceu. A Espanha está virando uma coisa interessantíssima.
Tem alguns congressistas, Caetânia Alvarez, acho que não me engano, interessantíssima a posição dessa criatura. Então tu começa a ver o discurso, está tendo uma reação global da esquerda, só que quem paga isso são o narcotráfico. Então, temos aqui uma discussão bem complexa. Nos Estados Unidos significa a derrubada de Trump, no Brasil significa a reeleição da esquerda. É isso que nós estamos jogando agora. Cada movimento está dentro desse contexto. E esse jogo de xadrez aí é uma coisa que não se sabe para onde é que vai. E nós, empresários, seguimos Onde é que apavorados. fica? Não sabemos para onde correr. Carlos, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença Obrigado, aqui. meu querido. Até o próximo Valeu. programa. Muito bem, estou recebendo aqui, claro, como semanalmente acontece, o professor Salésio Agostinho, que é um amigo de longa data, né? Um cara que eu digo para ele diz que não acredita, né? Que eu digo que ele é o cara que mais entende de contabilidade no Brasil. E é verdade, na minha concepção. Salésio, obrigado pela tua presença. Não, mas eu acredito. Você acredita? Ah, então tá. Passou a acreditar, né? É uma mentira dita várias vezes, passa a ser uma verdade. Então. Bom, brincadeiras à parte, Salésio. A Cristina Tavares, de São Paulo, veja bem onde nós estamos, né? Quer dizer, hoje é a televisão, mas só o programa esse é realmente muito assistido no Brasil inteiro. E, sobretudo, este espaço conversando sobre contabilidade com o Salésio D'Agostinho. Sou aluna de Ciências Contábeis e estou com dificuldade de entender como um patrimônio é constituído. O senhor poderia gravar um vídeo explicando esse assunto? Está sendo gravado agora. É isso aí, muito bem. Vamos lá, vou tentar, tá? Porque tu sabe que é uma questão técnica, e a questão, quando se envolve questões técnicas, o importante é estar com os alunos, estar com as pessoas participando para que haja uma interação, tá bem? Mas vamos tentar. Tu sabes que o patrimônio, ele é constituído, né, pelos atos que o gestor pratica, né, e por outros elementos que provocam mudanças nesse patrimônio. Então, o patrimônio, né, que é formado por aqueles elementos todos, que você já sabe, né, ele é criado pelo registro de todos os atos que acontecem no patrimônio. Então, veja, o primeiro procedimento para constituir o patrimônio é identificar o que tu tens e como tu conseguiu. Esse é o primeiro processo. Tá? Então, eu estou transformando um acontecimento em informações patrimoniais. Então, este acontecimento eu registro desta forma. O que eu tenho e como consegui. Eu tenho dinheiro, como é que eu consegui? Eu tenho mercadoria, como consegui? Eu tenho dinheiro no banco, como consegui? Enfim, tudo aquilo que tu tens, né? E como é que tu conseguiu? Porque tu sabes que tudo que se tem veio de algum lugar. O que tu tens é identificado pelo débito. E como tu conseguiu aquilo que tu tens é identificado pelo crédito. Isso foi uma fórmula encontrada para facilitar o entendimento. Débito de dinheiro, eu tenho dinheiro. Débito de mercadorias, eu tenho mercadorias. Débito de títulos a receber, eu tenho títulos a receber. Como é que eu consegui as coisas que eu tenho? Aí é a origem, tu vai ter que responder, que isso é o crédito. Crédito responde como eu consegui as coisas que eu tenho. Então, tudo que eu tenho veio de algum lugar. O que eu tenho é o débito, de onde veio é o crédito, ok? O débito e o crédito, ele é alocado em 3 demonstrativos. O demonstrativo financeiro, o demonstrativo das atividades e o demonstrativo econômico. O demonstrativo financeiro, o débito, é apelidado de ativo. E o crédito no demonstrativo financeiro é apelidado de passivo. Lá no demonstrativo das atividades, né, e esse demonstrativo ele é um demonstrativo transitório, não é isso? Porque como é da atividade, no momento que tu realiza
concretiza a tua atividade, não é isso? Ele deixa de ser o demonstrativo da atividade e passa para o sistema econômico. Enquanto tu não realizares a tua atividade, ele vai para o demonstrativo financeiro. Então, lá no demonstrativo da atividade, o débito é apelidado de custos e o crédito é apelidado de ingressos, né? Ingressos, tá? Ingressos ou recursos recebidos, não é isso? Então, o que eu tenho é o custo, que é o débito, como eu consegui são os ingressos. Muito bem. E no demonstrativo econômico, o débito é apelidado de despesa e o crédito é apelidado de receitas. Então, tu verifica que o que eu tenho ativo, eu tenho custos, eu tenho despesas. A origem das coisas que eu tenho ou é um passivo, ou é um ingresso das atividades, ou é uma receita. Repito, o grupo das atividades, ela é um grupo transitória, ou passa para o demonstrativo financeiro, ou vem para o demonstrativo econômico. Aí o problema é o seguinte, qual é a diferença entre despesa, entre ativo, custo e despesa? Está na função de cada uma das contas que compõem este grupo. O débito do ativo são todos os itens que você pode transformar em dinheiro. É tudo aquilo que gera fluxo de caixa. O débito do custo é tudo aquilo que tu necessita de forma obrigatória para obter, para desenvolver a atividade. Então, custos é o que eu gasto de forma necessária para desenvolver a atividade. Então, seria, ou é o custo das mercadorias que eu adquiro, ou é o custo do que eu gasto para produzir um bem, ou é o custo que eu gasto para produzir um serviço, não é isso? E despesa é tudo aquilo que eu tenho que eu não posso transformar em dinheiro, que eu não posso gerar fluxo de caixa. Então, veja que o débito ativo gera fluxo de caixa, o débito como custo, ele gera fluxo de caixa quando eu não entreguei a mercadoria e passa a ser o fluxo de caixa quando eu entreguei a mercadoria. Ou é financeiro ou é econômico. Nas contas credoras, nós temos o passivo. Passivos são créditos que te geram obrigações. O ingresso, como eu digo, ela é transitória, passa a ser passivo quando a atividade não for realizada, então vai para o financeiro, ou passa a ser econômico no momento em que a atividade foi realizada. Então, nesse caso, nós temos passivo, créditos que eu tenho que devolver, obrigações, e depois receita, créditos que eu não preciso devolver. Não é isso? E lá, como ingresso, ele vai ser obrigações se eu não entreguei ainda a atividade e vai ser receita se eu entreguei a atividade. Então, tu verifica que essa é a maneira como o patrimônio é constituído. Tudo aquilo que eu tenho é alocado no patrimônio, identificando, não é isso? O que eu tenho e como consegui, e aquilo que eu tenho eu identifico entre ativo, custos ou despesa. Crédito, passivo, ingressos ou receita. E aí nós formamos o nosso patrimônio, e a partir desses elementos, evidentemente, que o contador começa a fazer as análises para que o agente econômico prospere, ganhe dinheiro, enfim, gere emprego e renda cada vez mais e remunere os seus colaboradores. Não é isso? Não sei se eu fui claro nas colocações. Muito claro, tá? Muito claro. Mas eu entendi essa é a muito forma. bem. Se eu entendi, já viu, né? Bom, então... Salésio, entendeu? parabéns, realmente foi muito didático. Eu tinha muita dificuldade nessa questão de passivo e ativo e tal, agora fiquei bem mais claro. Mas, aqui, Salésio, é o seguinte, dia 22 agora, é o dia do contador. Parabéns a ti, parabéns à tua equipe, né? Gostaria de deixar um tempo aí para te falar sobre o dia do contador, rapidinho. Muito bem, então eu aproveitar então no dia 22 de setembro, é dia do contador. Então eu gostaria então de registrar as nossas congratulações pelo aniversário de 80 anos do curso de Ciências Contábeis. 80 anos. Ou seja, no dia 22 de setembro de 1945,
Pelo Decreto-Lei 7.988, foi criado no Brasil o curso de bacharel em Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis, que forma o quê? O bacharel em Ciências Contábeis, que depois de registrado no Conselho, ele passa a ser chamado de contador. Verifica que em 1931 foi criado o guarda-livro, e depois em 45, no 22 de setembro, o contador. E o contador, como eu digo, ele é o profissional responsável para promover a saúde patrimonial dos agentes econômicos e sociais, não é isso? O contador, ele foca na riqueza. Ou seja, se tu tens algum problema no teu patrimônio e que esse patrimônio não está prosperando, se você tem dificuldade, né? Se você tem dificuldade em pagar as contas, tem dificuldade em gerar lucros, enfim, toda a dificuldade patrimonial é campo do contador. O contador, ele atua no patrimônio para poder ajustar e fazer com que esse agente prospere. Ele é importantíssimo. Fundamental. Tá? É fundamental na Fundamental. economia e para as empresas. Parabéns, Salésio. Eu sei que teria mais oportunidade, vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a profissão, né? Sim. Sabe por quê, Salésio? Numa outra oportunidade, sabe por quê? Porque tem muita confusão entre contador, contabilidade, técnico de contabilidade, essas coisas todas. É importante trazer um cara que entende disso, né, para esclarecer esse assunto. Muito bem. Mas parabéns pelo Dia do Contador. Contador, parabéns pelo teu dia e vamos sempre mostrar para a sociedade o quanto você é importante para o progresso e para desenvolver a nossa riqueza. E para a própria estabilidade social. E a própria estabilidade social. Um grande abraço, parabéns. Até mais. Muito bem, para terminar o programa dessa semana, aqui Giovanni D'Agostin, contador, advogado, meu amigo, e um cara que entende dessa área da organização e planejamento societária de negócios, que é uma coisa muito importante. Alguma novidade nessa área, Giovanni? Silvio Lopes, primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto honrado em ser seu amigo. Eu que digo a mesma coisa, então, né? Vou até te cumprimentar por isso, viu? Vamos lá, então. Planejamento e organização societária. Então, telespectadores, trouxe um assunto, sob o ponto de vista dos negócios, que pode ser interessante para os empresários, né? Existe no ordenamento jurídico um tipo societário que é Sociedade em Conta de Participação, também denominada SCP. Esse tipo de organização societária consiste no seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma empresa, né, que eu tenho uma empresa do ramo de construção civil, nesse nosso exemplo hipotético, certo? E o senhor quer investir na construção de unidades imobiliárias. O senhor é um investidor, pessoa física, Silvio Lopes, e eu sou uma empresa. Nada impede de eu e você constituir uma sociedade em conta de participação, estabelecer ali um contrato social. Esse contrato social vai ter o regimento das nossas regras, perfeito? Eu sou o responsável pela gestão do negócio, unicamente responsável nesse nosso empreendimento. O nome disso é sócio ostensivo. Então, a minha empresa será sócio ostensiva dessa sociedade, responsável perante terceiros. Você será o sócio participante. Você não terá responsabilidade nenhuma perante terceiros. Nem civil, nem criminal. Nem civil, nem criminal. O senhor não vai participar do negócio em si, da gestão do negócio em si. Eu vou participar. Claro. Mas o senhor vai poder, claro, fiscalizar as contas. Internamente, o senhor vai fiscalizar as contas. E essa SCP, então, depois de constituída, não precisa registrar na junta comercial, não precisa registrar no cartório. Nós vamos apenas registrar na Receita Federal, o contrato social, registrar na Receita Federal, vai receber um CNPJ. Essa SCP vai ter contabilidade, escrituração contábil segregada dos meus negócios. Embora eu seja responsável por tudo, eu vou pagar os tributos, eu vou ser responsabilizado, inclusive, por pagar os tributos da SCP. Então, eu vou fazer a escrituração contábil, eu vou levantar balancetes, levantar demonstrações financeiras, vou te apresentar, porque você é o meu sócio, perfeito? Participativo. Participativo, sócio participante. E, em havendo lucro desse negócio,
essa sociedade vai te pagar lucros. E esses lucros são isentos do imposto de renda, né? Da pessoa física, no caso. Então, essa SCP ela não tem personalidade jurídica cível, mas tem personalidade jurídica para os fins de tributação do imposto de renda. Para o sócio ostensivo, com relação a essa SCP, ela pode até tributar pelo lucro presumido, no nosso exemplo, mesmo que o sócio ostensivo tribute pelo lucro real, porque ela é considerada um ente tributário, digamos, uma sociedade, sob o ponto de vista contribuinte do imposto de renda, tem uma certa autonomia na relação com a forma de tributação do sócio ostensivo, né? Então, essa é uma formatação de negócio que é muito utilizada nos negócios, né? O sócio participante não aparece nem no cadastro da Receita Federal. Se entrar no CNPJ dessa sociedade enquanto de participação, vai constar lá o cadastro somente Do o sócio ostensivo, né? Então, essa é uma formatação de negócio que pode ser interessante, né, para o mundo empresarial, né? E eu vim aqui para dar esse recado para os telespectadores. E, aliás, eu acho muito interessante mesmo, viu? E tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos que estão numa situação aí que podem, de repente, enveredar por esse caminho. Por isso, eu sempre digo assim aqui no programa, como eu sou economista, sempre que tem uma alternativa dessas, uma oportunidade de negócio como esse, consulte alguém como o Giovanni, que é um cara que sabe do assunto e sabe os caminhos e os atalhos, que são importantes. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e, sobretudo, pelo conteúdo que tu passa aqui, porque tenho certeza que satisfaz o nosso público telespectador. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Nós ficamos por aqui, semana que vem um novo encontro com vocês. Até lá.